bom estar com você mais uma vez, o nosso amigo, nossa amiga aqui da Rede Século XXI, aqui na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na sede em Brasília, com o nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que é arcebispo da Arquidiocese de São Paulo. Você fica perguntando aí, mas arcebispo de São Paulo, vocês estão gravando em Brasília? Claro, Dom Odilo está aqui, junto com alguns bispos, presidentes dos regionais da CNBB, preparando a próxima Assembleia Geral da Conferência, que vai acontecer no mês de maio, falando sobre assuntos importantes, inclusive comunidade de comunidades, uma nova paróquia, o tema central da Assembleia. Outro tema importante, essa vida, esse protagonismo do leigo que é tão marcante dentro da igreja. São assuntos, esse como outros, que nós vamos tratar mais ainda especificamente no mês de maio. Mas é por isso que Dom Odilo está aqui, tratando desses assuntos também, já preparando o coração de todos nós. Dom Odilo, que alegria falar com o senhor aqui em Brasília. Obrigado, mais uma vez. Estamos aqui, uma saudação toda especial a vocês que nos assistem e eu convido a acompanhar o nosso programa com muita atenção e interesse, porque nós vamos falar da canonização do bem-aventurado Padre José de Anchieta, apóstolo do Brasil. Assim seja. E olha, você que quer participar do programa, sempre é convidado, sempre é bem-vindo. igrejapresente@redeseculo21.com.br. Escreva para nós, é muito importante que você participe do nosso programa. Críticas, sugestões, perguntas, sugestão de temas, fique à vontade, tá bom? Dom Odilo, bem-aventurado José de Anchieta, né? Que alegria do Papa Francisco em trazer mais um santo para a nossa igreja. Já posso dizer assim, né? São José de Anchieta, é assim que nós vamos chamá-lo? Logo mais, né? Logo mais é sabido, né? Já foi divulgado que o Papa vai fazer a canonização do Beato José de Anchieta, Padre José de Anchieta, que foi um dos primeiros missionários evangelizadores do Brasil e esteve também entre os primeiros jesuítas enviados ao Brasil em meados do século XVI. Ele veio ao Brasil em 1553, já acho que em julho de 53. Nós temos muito para comentar sobre Anchieta, que foi um homem extraordinário, mas neste momento nós nos alegramos de maneira toda especial com o gesto, a atitude do Papa Francisco, que vai proclamar santo. De fato, a canonização significa inscrever no cânon, ou seja, na relação, na lista dos santos, né? Canonização significa, em outras palavras, proclamar santo. Não é que agora ele vai começar a ser santo, ele foi santo em vida, né? E não é santo porque fez um milagre, não, ele é santo porque viveu como santo, né? Então, nós vamos conversar sobre Padre Anchieta em vários detalhes. Eu acho interessante, o senhor deixou vários escritos, inclusive no jornal O São Paulo, que é o jornal oficial da Arquidiocese de São Paulo. O senhor coloca muito claro, Dom Odilo, o apóstolo do Brasil. Embora todos nós saibamos disso, mas o senhor deixou isso muito em evidência, o apóstolo do Brasil. Teve algum motivo especial no coração do senhor isso, Dom Odilo? Claro. Nós temos em São Paulo uma relação muito próxima com Anchieta, porque Anchieta esteve entre os fundadores de São Paulo. São Paulo ainda não existia quando Anchieta, junto com o Padre Nóbrega, foram para Piratininga, o Planalto de Piratininga, em 1553, e chegaram no dia 23 de janeiro de 1554. Naquela época, o que existia era alguma coisa no litoral de São Paulo. São Vicente, que era a capitania de São Vicente, Santos, Peruíbe, Mongaguá, enfim, Ubatuba, vários núcleos formados com portugueses e indígenas, mas o resto era floresta. E, portanto, os jesuítas, eles tinham ciência de que no Planalto, o Planalto de Piratininga, que é justamente onde hoje está situada a cidade de São Paulo, havia índios, e bastante, e, portanto, quiseram ir para o meio deles, para ali iniciar uma missão, mas a gente sabe que essa intenção dos jesuítas era, claro, a evangelização, mas, por outro lado, era a proteção dos índios, porque os índios estavam, inclusive, fugindo, e entrando cada vez mais profundo no mato, ao longo do rio Tietê, escapando dos colonizadores que estavam chegando. E havia muita tensão entre portugueses e índios. Então os jesuítas quiseram se estabelecer no meio dos índios
para aldear, ou seja, formar as reduções. Aqui em São Paulo não se chamou redução, mas em outros lugares chamaram reduções. Mas a ideia era esta, formar aldeamentos, ali estar no meio deles, constituir núcleos de evangelização, escola e cuidado e proteção dos índios. E eles fizeram isso. Portanto, nós temos em São Paulo muita ligação com Anchieta. Ele conta como um dos fundadores da cidade de São Paulo. E, é claro, para nós, exemplo de grande missionário. Quando a gente passa na cidade de São Paulo, infelizmente, eu sei que muitos de vocês não conhecem a cidade de São Paulo, mas pelo menos já ouviram falar até do pátio do colégio. Que presença marcante no pátio do colégio, onde nós fundamos praticamente a nossa cidade de São Paulo, da presença do padre Anchieta, não só como fundador da cidade, mas como aquele que catequizou, aquele que cuidou, aquele que mostrou o serviço e aquele que foi um grande missionário do Anchieta. O padre Anchieta também é conhecido como um grande missionário da igreja, não é? Exatamente isso, né? O pátio do colégio, que fica perto da Catedral da Sé, é o berço da cidade de São Paulo. E quando Nóbrega, padre Manuel da Nóbrega e padre José de Anchieta ainda não era padre, né? Ele era seminarista, era noviço. Quando ele chegou ao Brasil, ele tinha 19 anos. E só 13 anos depois da chegada dele ao Brasil, ele foi ordenado padre em Salvador, que era o único lugar onde tinha bispo, Salvador. Pois bem, não existia cidade de São Paulo, então eles fundaram o núcleo da missão com duas coisas. Primeiro, uma capelinha. Segundo, um colégio, uma escola, onde começaram um trabalho justamente de instrução, de catequese, enfim, de evangelização. E em redor da capelinha e da escola foi se organizando a aldeia, pouco a pouco. Então, depois, a figura de missionário de Anchieta, ela não se reduz a São Paulo. Anchieta foi um grande missionário que marcou todo o litoral de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo e o estado da Bahia. Mas ele, enquanto era responsável pelos jesuítas, ele foi provincial dos jesuítas, o quarto provincial dos jesuítas no Brasil. Ele também viajou toda a costa brasileira, desde o sul de São Paulo até o Pernambuco, percorrendo as missões, visitando as missões. Já havia 150 jesuítas na época no Brasil, é uma coisa impressionante, né? Em poucos anos, como vieram missionários ao Brasil para estarem justamente assumindo esse trabalho missionário bonito, que depois passou a ser, inclusive, coordenado por Anchieta como provincial. Você consegue fazer alguma relação desse anúncio da canonização do padre Anchieta com a quaresma? Tem alguma? A gente consegue fazer alguma ligação, Dom Angelo? Claro, claro. A canonização da Anchieta vai acontecer durante a quaresma. E talvez alguns se perguntem, mas isso cai bem fazer na quaresma? A gente pode se alegrar na quaresma? Primeiro, pode se alegrar na quaresma, deve se alegrar, como não? Mas proclamar santo durante a quaresma está muito relacionado uma coisa com a outra, porque na quaresma nós ouvimos desde o início justamente a meta da vocação cristã. Qual é a meta da vocação cristã? A meta é esta: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. E para ser santo, nós ouvimos o outro recado, logo no início da proclamação do Evangelho por Jesus. O reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, crer no Evangelho, seguir o Evangelho, é ser santo. Anchieta, como missionário, ele fez isso na vida pessoal, mas também justamente propunha o caminho de conversão, o caminho do Evangelho para todos, o caminho de santidade. Então, que a canonização de Anchieta aconteça durante a quaresma é muito interessante, mostra justamente a grande meta da vida cristã, é a santidade. Aqui nós estamos em Brasília, mas na Arquidiocese de São Paulo, como é que o senhor vai viver, como é que o senhor vai celebrar? Porque eu peço desculpas para você que é de outras localidades do Brasil, mas como o próprio Dom Angelo comentou, o padre José de Anchieta é muito importante para a cidade de São Paulo, em específico para a Arquidiocese de São Paulo. Como é que o senhor vai viver isso, Dom Angelo? Como é que o senhor vai celebrar isso? Porque eu tenho certeza que o senhor vai celebrar. Claro, nós vamos celebrar e comemorar. Mas é claro, Anchieta será comemorado no Brasil todo e a própria Conferência dos Bispos, a CNBB, já está organizando também momentos de comemoração. Eu vou falar de São Paulo. Claro que no dia da canonização nós vamos fazer uma explosão de alegria
batendo sinos, enfim, convidando o povo a ir à igreja, participando de celebrações especiais, no próprio dia da canonização, que será no início de abril. Logo, logo nós vamos estar sabendo, né? Mas depois nós faremos, junto com os jesuítas em São Paulo, faremos uma celebração solene, possivelmente já no dia 6 de abril, né? Que é domingo, né? Domingo seguinte à canonização. Nós faremos uma celebração solene na Catedral da Sé, convidando também as autoridades da cidade, do estado, que tem tudo a ver, né? São Paulo, cidade, tem como cofundador Anchieta, portanto é uma alegria para a cidade. Existem outras tantas organizações da sociedade, organizações culturais, com a Fundação Padre José de Anchieta, que está por trás da TV Cultura, por exemplo, né? Tantas outras organizações da sociedade que têm a ver com o nome Anchieta. Nós vamos convidar para essas comemorações também. E você que está em todo o nosso Brasil, atento, vivendo, proclamando, dizendo para os seus vizinhos que nós temos um novo santo, mais um santo, que podemos dizer que também é brasileiro, Dom Odilo? Podemos dizer isso, né? Podemos dizer tranquilamente, porque Anchieta, creio que não voltou mais para a Europa depois que ele veio ao Brasil. Ele veio ao Brasil com 19 anos de idade, morreu com quase 70 anos. Então, ele se dedicou de corpo e alma inteiramente ao Brasil, a esse povo, a esses povos todos que estavam aí. Impressionante o cuidado dele com as pessoas. Ele se dedicou aos índios com imenso cuidado, com imenso carinho. Para começar, aprendeu a língua dos índios, produziu a primeira gramática da língua tupi, primeiro dicionário na língua tupi, depois também escreveu na língua guarani, ensinava, escrevia teatro, poesias, poemas para os índios ensinarem, eles gostavam de teatro, né? Era parte da pedagogia, dos colégios, da catequese, para que os índios pudessem, na cultura deles, absorver o Evangelho. Depois ele tinha imenso cuidado com os doentes, imenso cuidado com os índios, a quem ele defendia contra a exploração, contra, enfim, o avanço e a ameaça que muitas vezes que significava o avanço, né, da entrada dos europeus, para que esta convivência se desse harmonicamente e não de maneira traumática. Que São José de Anchieta interceda por todos nós, interceda na sua vida também. Eu queria uma palavra final do Senhor e a bênção para todos nós, já vivendo esse clima de São José de Anchieta. Então, convido mais uma vez vocês a nos acompanharem no início de abril, né, logo mais, na canonização do Padre José de Anchieta, que o Papa vai fazer em Roma, não com uma celebração na Praça de São Pedro, mas com um decreto, de uma forma mais rápida, mais simples. Depois haverá também em Roma grandes celebrações, mas depois da canonização. Então isso acontecerá nos próximos dias e nós aqui vamos acolher com a maior alegria e procurando também olhar para Anchieta como aquele que realmente nos dá uma luz, uma orientação sobre o caminho da Igreja para os nossos dias. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.